Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E de volta com o programa Maravilhosa Graça, vamos dar início ao quadro Responde Aí à Luz das Escrituras. E hoje com uma participação ilustre e distinta do pastor Oséias Correia dos Santos, ele que é pernambucano, da cidade mais importante do sertão pernambucano, uma cidade rica em história e arquitetura, a cidade de Triunfo. Ele tem 79 anos, sua formação teológica é no Seminário Batista do Norte, em Recife. A primeira igreja que ele pastoreou foi em Natal, a Igreja Batista de Alecrim. Seu segundo pastorado foi na primeira Igreja Batista de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, igreja que hoje é pastor emérito. E posteriormente, ele pastoreou a segunda Igreja Batista em Aracaju. Passados 10 anos ali em Aracaju, ele retornou para esse estado lindo de Pernambuco, onde reassumiu a primeira Igreja Batista em Vitória de Santo Antão, e ali passou mais de 22 anos de ministério abençoado. E aos 76 anos do pastor Oséias, ele retornou para Sergipe e ainda pastoreou a primeira Igreja Batista de Siriri, completando assim 50 anos de ministério. Ele é casado com a distinta serva de Deus, Genilda, com quem ele tem 4 filhos. Um deles, o diretor executivo da Convenção Batista Sergipana, o diácono Adoniran Judson, o qual nós já tivemos a oportunidade de tê-lo como participante desse quadro. Querido pastor Oséias, grande e longa é a sua caminhada, muito chão percorrido, muita história para contar. E é uma alegria tê-lo aqui conosco nesta noite, falando sobre No Reino de Deus não há aposentadoria compulsória. Dê as suas palavras iniciais para os nossos ouvintes. Eu desejo que todos os nossos ouvintes, agora deste programa Maravilhosa Graça, estejam grandemente abençoados com esta palavra nesta tarde tão bonita. Que Deus, portanto, abençoe a cada ouvinte. Amém, amém. Eu tenho certeza que vai ser palavras abençoadoras. E a primeira pergunta, pastor Oséias, é o seguinte: eu vou discorrer aqui numa introdução para fazer a pergunta. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo o escritor Lucas, o médico Lucas, no capítulo 2, os versos 25 ao 38, nós vemos a narrativa acerca de 2 pessoas idosas, Simeão e Ana. Simeão, ele era um homem justo, a palavra de Deus diz, e temente a Deus. Seu coração estava voltado para a esperança messiânica e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado que ele não morreria antes de ver o Messias. E numa ocasião em que ele foi ao templo, cumpriu-se essa promessa. Os olhos de Simeão contemplaram e ele tomou em seus braços o Messias, Senhor Jesus, quando ainda era um bebê, um recém-nascido, que foi na ocasião levado ao templo para ser consagrado. E nessa ocasião a profetisa Ana, que era uma mulher de idade avançada e também viúva, mas que não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite, diz a palavra. Ela também viu a Jesus recém-nascido e deu graças a Deus. E a pergunta é o seguinte: essa disposição de Simeão, de Ana, assim como do pastor Oséias, como essa disposição ela é cultivada para se manter e não esmorecer, não perder esse ânimo, essa força, esse estímulo com o passar do tempo? Como é que explica essa disposição? Muito bem, a pergunta foi muito bem elaborada e o próprio texto responde em parte esta pergunta. Essa disposição de Simeão e Ana, como é cultivada? Eu diria, como deve ser cultivada para se manter e não esmorecer. Viu? Nós aprendemos com Simeão algo muito sério, muito importante. Primeiro, para que possamos manter, não é, esta disposição, precisamos realmente estar com o coração voltado para
a esperança, como diz o versículo 25 desta maravilhosa passagem bíblica, não é? Ele estava firmado na esperança, não é? A esperança da consolação do povo de Israel. Ele estava firmado naquela promessa de que o Messias viria. Então, nós precisamos estar alimentados com esta esperança viva. Outra coisa que aprendemos é que devemos ser um participante assíduo das atividades da igreja. No versículo 27, nós temos que o Espírito Santo estava sobre ele e ele foi ao templo. Ele estava no templo, na casa de Deus, e lá ele se ofereceu para apresentar o Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! No cumprimento da promessa que ele sempre ansiava vê-la se cumprir, não é? O Messias vindo para remir o povo de Israel e por consequência a todo mundo. E outra coisa que a gente aprende é que nós precisamos, para manter viva essa disposição de Simeão e de Ana, precisamos receber Jesus Cristo de todo o nosso coração e apresentá-lo a tantos outros que não têm esperança. É o que está escrito no versículo 28, quando ele recebe Jesus de sua mãe Maria e apresenta. Que coisa linda! E diz mais uma coisa: agora, Senhor, me despede em paz. Como quem diz, agora eu posso partir, Senhor, porque já vejo a tua salvação, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Na pessoa de Ana, a gente vai aprender que enquanto tivermos condições, ela tinha 84 anos, era uma pessoa já de idade muito avançada, mas o texto sagrado diz que ela não se ausentava da igreja, ela estava sempre ali, era uma fiel serva do Senhor, no serviço do Senhor, na casa de Deus. E também nós aprendemos com Ana que para mantermos essa disposição dela e do Simeão, viva essa esperança, nós precisamos também, apesar da idade de cada um de nós, cultivarmos o espírito de adoração. O texto diz, no versículo 37, que a Ana era uma mulher idosa que estava sempre em orações e em jejum na casa de Deus. E precisamos também sermos gratos ao Senhor por tudo mesmo. O versículo 38 diz assim: e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela deu graças porque viu Jesus, porque Jesus Cristo chegou no momento que ela estava na atividade da sua igreja. Eu quero, portanto, minha irmã e meus ouvintes, amigos e irmãos em Cristo, que a melhor maneira de nós nos mantermos ou manter viva essa disposição de Simeão e Ana, não é? A irmã usou na sua pergunta uma palavra muito interessante, é cultivar mesmo a nossa esperança, Simeão cultivava a esperança de ver o Messias, aquele que viria remir Israel. E nós cultivamos viva a esperança de ver este Messias glorificado, vindo arrebatar o grande arrebatamento da sua igreja para o céu. Glória, pois, seja o nome do Senhor. Amém, amém. Então essa disposição toda vem dessa
do aguardo dessa esperança naquela época da vinda do Messias para trazer esse resgate, essa libertação do pecado, e hoje para nos levar como igreja, né? A gente vive, a gente busca, a gente cultiva essa disposição nessa esperança de que Cristo voltará, de que nós estaremos ao lado dele, como o senhor também falou aí, de manter também ativos na igreja. Isso também é uma forma de estar cultivando essa disposição, sendo gratos ao Senhor, falando e propagando essa mensagem que é tão linda, né, pastor Oséias? Pois é, e que coisa maravilhosa. Precisamos estar em oração, em serviço, Sim. em atividades, mantendo esta lâmpada acesa, não deixar que ela se apague de maneira alguma. E assim estamos cumprindo aquilo que deixou para nós esses dois homens, aliás, essas duas pessoas do Senhor Jesus, Amém. Simeão E Ana. e Ana, a profetisa. Amém, amém. E que eu acredito que seja a sua realidade também. Amém? Amém. Vamos lá agora para a segunda pergunta. No Salmo 92, os versículos 13 e 14 diz o seguinte: que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Ou seja, mesmo com a idade avançada, para o servo do Senhor o trabalho não para. A produção continua, os frutos continuam sendo gerados. Como é a experiência de continuar trabalhando quando o corpo pede descanso? Há uma resposta que eu dou a todo mundo. As pessoas que estão já com a idade um pouco avançada e tal, precisamos estar sempre firmados naquilo que nos assegura a palavra do Senhor nosso Deus, conforme está escrito ali no livro de Isaías, no capítulo 40, versículos 29 a 31, quando o escritor diz: ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços ficam exaustos e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, e correm e não se cansam, e caminham e não se fatigam. Então, eu acho que não há, como a irmã disse, não há essa questão de idade. O que nós precisamos é renovar as nossas forças no Senhor, que é a razão de ser da nossa força. Amém. Diz a palavra, não é? Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Então não tem desculpas. A idade não é uma desculpa para estar servindo ao Senhor, ativo e trabalhando, né? Porque a palavra de Deus, como o senhor bem expôs aí, os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, né? É isso aí. E Louvado outra seja coisa, Deus. além de renovadas, essas forças que nós renovamos nos induz, nos leva a andar sempre às alturas, acima dos problemas. É verdade. Diz a palavra que nós subimos como águias, Sim. andamos acima da dificuldade dos problemas. Sim. E também dos anos, né? Sim, sim. Eu estou vivendo os 80 anos, porque em abril completarei os 80 e me sinto tão jovem ainda, porque Deus faz isso na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Na ocasião em que o grande líder e profeta Moisés, ele dava instruções ao povo de Israel em nome de Deus, ele diz assim em Levítico, está registrado no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 32. Diante das cãs, ou seja, dos que têm cabelos brancos, te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus,
Eu sou o Senhor. Palavras do Senhor. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 5, a palavra de Deus diz: jovens, sujeitai-vos aos mais velhos. Pois bem, sabemos que os tempos mudaram, padrões, valores e comportamentos. Essa reverência para com os idosos, registrada em Levítico, e essa sujeição na primeira carta do apóstolo Pedro, tem sido, pastor Oséias, observadas, cumpridas pelos mais jovens? A irmã colocou muito bem. Os tempos mudaram, os valores, consequentemente, também, e os comportamentos. Mas precisamos lembrar uma coisa, é que a palavra de Deus não mudou. Ela continua sendo palavra do Senhor. Muitas vezes a gente peca por isto. E por causa desta situação, a minha resposta seria: sujeição nunca. A gente não vê isto, como tanto recomenda o apóstolo Pedro. Mas reverência ainda se vê em alguns casos, não é? Algumas a respeito, alguma maneira de tratar, mas nós estamos muito distantes realmente deste princípio, que é respeitar, referenciar. Também a sociedade hoje é uma sociedade muito liberal. No tempo em que o apóstolo Pedro escreveu isto, e também os profetas falaram sobre isso, era uma sociedade muito patriarcal, em que os mais velhos, eles eram referência. Hoje, lamentavelmente, os mais idosos não estão sendo eles mesmos não se consideram referências. Eles às vezes se colocam num patamar de derrotas, e isso traz sacrifício também para ele, e muitas vezes desestímulo para os jovens. E outros começam até a escarnecer, e por causa do conflito de gerações, eles viveram uma época, ou nós, no caso meu, hoje, vivi uma época, hoje a nossa juventude vive em uma outra época. Jamais esses nossos jovens hoje, diante da tecnologia que nós temos, poderá viver aquilo que o apóstolo Pedro tanto sonhava. Mas eu acredito que há ainda um pouco de reverência, mas sujeição, não. É lamentável, né? Porque a gente vê uma sociedade cada vez mais distante do padrão, dos valores, dos princípios, dos ensinamentos da palavra de Deus. E aí o resultado é isso que o senhor falou, essa falta de obediência à própria palavra, né? Porque quando o apóstolo Pedro ele fala de forma imperativa: jovens, sujeitai-vos aos mais velhos. Quando o profeta Moisés ele fala em nome de Deus, ele fala para que haja essa reverência. Então, assim, como o senhor mesmo disse, comportamentos, né, como foi exposto também na pergunta inicialmente. Os valores mudaram, comportamentos, padrões, mas a palavra de Deus não muda. E para o cristão, para o povo de Deus, ela não deve mudar também. Ela é atemporal, que ela era antes, continua sendo hoje, continuará eternamente. E nós devemos rever o nosso comportamento, a nossa conduta e voltarmos ao que diz a palavra de Deus, né, pastor Oséias? Perfeitamente. Amém. Em Provérbios, no capítulo 16, versículo 31, diz o seguinte: coroa de honra são as cãs, aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Os cabelos brancos, a pessoa de idade avançada. Então, assim, coroa de honra são os idosos, achando-se eles no caminho da justiça. Então, a sabedoria, geralmente, ela é associada à maturidade, à idade avançada. Porém, há casos de pessoas idosas que não alcançaram essa sabedoria. E quando nós falamos em sabedoria, à luz das Escrituras, além
linda, ela não está associada, né? Não está relacionada à idade, também não se trata de algo que é alcançado com estudos, com pesquisas, em escolas ou universidades. Mas a sabedoria, de acordo com a palavra de Deus, é a capacidade de saber lidar com assuntos e situações práticas do dia a dia. É compreender e saber resolver questões diversas. Então, se a sabedoria não é uma questão de idade e nem de estudos, qual a forma, segundo as Escrituras, de alcançar a sabedoria? Irmãos e amigos, querida e distinta irmã, eu gostaria de dizer-lhes apenas uma coisa. Para se alcançar esta sabedoria, neste mundo que nós estamos vivendo tão libertino, que nós precisamos viver na dependência incondicional do Senhor, nosso Deus. Essa é a única maneira de nós adquirirmos a sabedoria. Não se adquire sabedoria como está feita a pergunta em bancos de universidade. Adquire-se muito conhecimento, mas nem sempre conhecimento é sabedoria, não é? A palavra de Deus nos ensina que a sabedoria vem do alto. Eu queria que vocês, amigos e irmãos, acompanhassem esse texto de Tiago, o grande escritor, um dos grandes escritores das cartas pastorais do Novo Testamento. Ele diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, isto é, não vem cobrar, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Portanto, como eu disse no começo, nós precisamos de uma dependência incondicional do nosso Senhor, nosso Deus, para que possamos pedir em oração a Ele e receber conforme Ele prometeu na sua palavra. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele tem prazer de nos dar a sabedoria que edifica e também transmitir aos outros isto. Sabedoria para compreender os mais velhos, sabedoria para entender as dificuldades dos necessitados, sabedoria para interpretar as palavras muitas vezes que nos machucam e a gente deixá-las como sendo para nós também algo que venha nos instruir e não tentarmos revidar, como diz a própria palavra do Senhor. Estamos em oração, buscando ao Senhor e pedindo a Ele sabedoria, que é somente nele que podemos ter. Amém. Que coisa mais linda, né, pastor Oséias? Que a palavra de Deus nos ensina, que a palavra de Deus nos apresenta, que o próprio Deus, que é fonte de sabedoria, Ele é a fonte de sabedoria, dele jorra, dele emana a sabedoria. E Ele ainda diz, com toda a graça que lhe é peculiar: se alguém tem falta, me peça, que eu estou disposto a dar sem fazer cobrança. Que coisa mais linda! E tanta gente sem sabedoria, sendo algo tão simples, que Ele nos dá assim, de graça, 0800, gratuitamente, sem protocolo, sem burocracia, sem precisar de esforço. Só pedir a Deus e Ele dá. Que coisa mais linda. E eu estou sendo muito edificada. E por mim, eu ficaria
aqui o resto da noite sentadinha ouvindo o Senhor falar, porque coisa boa é a gente ouvir um servo de Deus com toda a experiência, com toda a caminhada e sabedoria que o Senhor tem. Coisa boa é ouvir. Eu aprendi muito nesta noite, fui muito edificada, foi uma grande satisfação para mim, para os ouvintes da sua 87,9 FM aqui, o programa Maravilhosa Graça. Tenho certeza que todos foram abençoados e eu louvo a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade de ter feito essa entrevista com o Senhor. Louvo a Deus por sua vida e foi um grande prazer. O Senhor tem aí as palavras finais, faça as suas considerações, que nós já estamos encerrando, infelizmente. Graças a Deus, porque podemos falar-lhes, amigos e irmãos. Isso é tão importante para mim, porque não estou mais pastoreando igreja. E quando eu tenho a oportunidade de falar como agora à noite, a vocês, isso para mim é uma realização. Deus, portanto, continue abençoando este programa. E você que assista a esse programa, não se ausente dele, porque é para a edificação da sua vida maravilhosamente. Amém. Deus, portanto, abençoe a cada um. O Senhor não está pastoreando, mas continua ativo, servindo ao Senhor, porque no reino de Deus não há aposentadoria compulsória. Deus abençoe, pastor Osés, sua vida, sua família, seu ministério. Amém? Amém. E agora vamos para um rápido intervalo e logo retornaremos com o programa Maravilhosa Graça.